Boa tarde, estamos começando o programa Mulheres Advogadas do Século XXI com o quadro Salto Agulha. E para participar desse quadro comigo, vocês já sabem, tem as minhas colegas advogadas, doutora Angélica Werneck, que está bem aqui perto de mim, doutora Daniele Brandão e doutora Daniela Freitas. E eu gostaria de passar uma informação para os senhores sobre o termo cultura do estupro. Tem sido usado desde os anos de 1970, época da chamada segunda onda feminista, para apontar comportamentos sutis ou explícitos que silenciam ou relativizam a violência sexual contra a mulher. A palavra cultura, no termo cultura do estupro, reforça a ideia de que esses comportamentos não podem ser interpretados como normais ou naturais. Se é cultura, nós criamos, e se nós criamos, nós podemos mudá-las. E após essa pequena introdução, eu farei uma pergunta para poder trazer as minhas colegas para o debate, que é a seguinte pergunta: será que existe uma cultura que influencia o estupro de mulheres aqui mesmo no Brasil? E aí eu vou começar com a doutora Daniela Freitas. Existe uma cultura, querem negar essa cultura, né? Todo momento tem pessoas dizendo, não existe essa cultura, a cultura existe, e eu fui apresentada ela muito pequena. Desde que eu era pequenininha, minha mãe sempre me ensinou a me comportar dentro dos padrões exigidos aqui na nossa sociedade, né? Cruza as perninhas, não pode falar palavrão, né? A mulher não podia falar palavrão, não pode mostrar as calcinhas. Agora o meu irmão, porque eu sou filha, eu tenho uma irmã e um irmão. Então o meu irmão, pra ele era simples, né? O dava de cueca era que bonitinho, né? Mostrar o pintinho era sinônimo de virilidade, é o menino do papai. E era sempre muito bonito. O homem falar palavrão também é sinônimo de virilidade, né? Porque parece que o masculino tá na boca. Então isso daí me foi apresentado muito pequeno e assim é até hoje. Isso é reproduzido, né? Na educação, que os meninos podem tudo e as meninas têm que ser mais contidas. E para a doutora Brandão? A gente vive numa sociedade machista, onde é incutido na cabeça do menino essa demonstração de virilidade, masculinidade o tempo todo. E tem um ditado até antigo, né, que a gente, com certeza todos nós aqui já ouvimos, que é o segurem suas cabras que meu bode está solto. Os meninos ainda hoje no mundo inteiro, na verdade, não só no Brasil, né, porque a gente vem de uma América Latina bem machista, mas o mundo inteiro ainda é a cultura de que o homem ele é mais poderoso e ele transforma a mulher numa posse, num objeto sexual dele, e ele transmite isso de geração em geração. E outra coisa, a cultura do estupro especificamente, ela na verdade, ela dá para a vítima a culpabilidade pelo estupro ou pela violência sexual que ela venha a ter sofrido. Por exemplo, porque está de roupa curta, porque está de maquiagem, porque é uma mulher vulgar, porque ela se expôs de alguma determinada forma, botou foto em rede social que dá a entender que pode ser daquela forma. Aí ela conhece um rapaz, o rapaz vê o tipo de foto dela, mas você estava se mostrando, mas você estava se exibindo dessa forma. Então é como se fosse uma chancela para determinados comportamentos masculinos. E doutora Werneck? É assim, você falando essa frase, segura nas cabras, nunca gostei dessa frase, porque para mim identifica o machismo, né? É entender que o homem pode tudo, a mulher, ela é a culpada, caso venha acontecer alguma coisa com ela, e isso só aumenta o fato do estupro, e isso afeta. Eu acho que sim, a educação, aí eu falo, a educação que nós, mulheres, mães, damos aos nossos filhos, e aí reproduzem esse machismo, e com isso gera esse aumento, né, das mulheres que são vítimas de estupro, vítimas de agressões. E assim, a sociedade em si, ela tem que estar pensando para que possa estar vendo a melhor forma para que a gente possa estar diminuindo o fato dessas mulheres a cada dia ser vítimas dessa situação e sendo posta sempre em dúvida. Mas eu acho que a gente tem que ficar bem claro, na verdade, que o termo cultura do estupro voltou à tona
principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro, sobre a enorme repercussão do estupro coletivo que ocorreu no mês de maio de 2016 aqui no Rio, onde os estupradores eles acabaram documentando o crime e postando nas redes sociais. É o que estão chamando agora de violência e ostentação. Daquela hora que eu estava até procurando, falei, gente, qual é o termo mesmo que estão se usando? É esse, violência e ostentação. É o cara que sequestra e filma determinadas torturas que acontecem, com o sequestrado. É o estupro coletivo que eles ficam filmando. É o menininho lá que vai pegar a menininha e bota o celular e filma e joga isso na rede social, causando inúmeros constrangimentos. Mas o que legitimado pela cultura de estupro. Isso tudo aí é fruto da quê? Impunidade. Fruto da impunidade. Eles não vão ser punidos e por isso filmam e mostram. E podem fazer isso, é um machismo. O que eu queria, na verdade, trazer com esse caso, para a gente trabalhar bastante esse tema da cultura do estupro, é o seguinte, que na verdade, quando essa menina sofreu estupro, que na época falaram que foram 30 homens ou mais de 30 homens, a culparam pelo fato de ter sido numa comunidade, pelo fato dela ter ido num baile funk. Então, assim, como que ela foi culpabilizada por terem achado que ela cometeu vários erros que ela, como mulher e como jovem, que era uma menina de 16 anos, se eu não me engano, ela não poderia estar naquele lugar, ela não poderia frequentar o baile, e a hora também, que teve até. Então, assim, para ver como que a cultura do estupro, ela traz N fatores que até hoje em dia a gente está falando de um caso ocorrido em 2016, é muito pouco tempo. Como nesse sentido nós avançamos muito pouco. Como a nossa liberdade sexual ainda é uma coisa muito criticada, como a mulher ainda não tem o direito de sentir prazer, como a mulher ainda não tem o direito de paquerar e de, na verdade, é o termo que se diz, a mulher sempre tem que ser a caça e nunca a caçadora. E se de repente ela se coloca no lugar, ela querer conquistar quem ela está interessada ou quem ela tem desejo, a sociedade a vê como a culpada de sofrer aquele determinado estupro. E aí eu queria... Porque ela como se desse uma permissividade para isso, a atitude dela... A cultura do estupro é justamente isso, é a questão da educação. Você educa a menina assim, você não pode usar saia curta, você não pode sair depois das 10 da noite, entendeu? Toda regrada. A partir do momento que você sai daquela situação, você procurou aquilo, aí a cultura do estupro diz, viu, você é culpada, eu te eduquei para você não passar por isso. Quando você fugiu, então você mereceu o que você passou. Isso é a cultura de estupro. Exatamente isso. E aí a mulher que foi criada naquela situação, o que acontece com ela? Ela se sente culpada. Porque eu não deveria estar com essa roupa, eu não deveria estar nesse local, entendeu? Porque me ensinaram assim e eu peitei, eu andei fora do trilho e hoje então eu mereço o que eu passei. Exatamente essa que é a teia da cultura de estupro. Coloca a mulher dentro dessa situação e ela se sente culpada. E aí tem dados que eu gostaria de informar, que até do IPEA, que mostra que cerca de 99% do caso dos agressores são do sexo masculino e que 88% das vítimas são do sexo feminino. Então aquela conversa que a gente estava tendo anteriormente, que na verdade existe casos que meninos também sofrem estupro, mas que o grande número, a grande percentagem ainda recai para mulher. Porque na verdade quem tem que viver cheia de regras e cheia de limites e ter um comportamento adequado com o que a cultura diz que é ou não comportamento educado é a mulher. Mas aí eu volto, a nossa educação é aquilo que a nossa mãe nos ensina, que a gente tem que dar o exemplo, a gente tem que sair bem vestida. Eu lembro, aí você só voltando, eu lembro desse caso que eu li, que também falaram que a roupa que ela estava num dia do baile era muito chamativa e com isso ela teve um absurdo que não falou, teve que merecer, quer dizer, a gente lê isso, a gente não acredita e a pessoa ainda acha que por mais que ela tenha sofrido isso tudo, a culpa é dela. É isso que eu acho um absurdo. E aí eu trago uma outra pergunta, começando com a doutora Brandão. A doutora acha, na sua opinião, qual a dificuldade de uma vítima de estupro denunciar? Qual a maior dificuldade, na opinião da colega? A vergonha de expor a sua própria história. Nós fomos habituadas a não... Apesar de a mulher falar muito,
a não demonstrar fraquezas em determinados segmentos da sociedade. Por exemplo, é muito difícil uma mulher, vou dizer, uma mulher famosa hoje em dia ir numa delegacia e dizer, eu apanhei, meu marido me estuprou, meu marido fez isso. Eu acho que essa vergonha que as mulheres ainda têm de se expor é um grande impeditivo dos registros dos casos. Outro é o atendimento da própria delegacia. Se bem que hoje, acho que as delegacias de mulheres estão super preparadas para receber e dar esse atendimento, que não aconteceu uns 20 anos atrás, mais ou menos, que a maioria dos atendimentos eram feitos por homens. Agora, vamos falar um pouquinho sobre futebol feminino, né? A primeira vez que está sendo televisionado a Copa Feminina. E aí eu gostaria de ouvir um pouquinho desse momento, da importância desse momento na visão das doutoras, começando com a doutora Werneck. Uma vitória para a mulher. Eu vejo assim, uma vitória para a mulher, é o reconhecimento em que a mulher ela pode estar em qualquer lugar, exercendo qualquer profissão. O futebol é a prova que a gente tem uma representatividade no futebol, né? Porque o futebol feminino antigamente era tão desacreditado, poucas pessoas assistiam, ninguém dava muito atenção, e hoje, voltando, temos a Marta, temos várias jogadoras que representam, fazem com que o futebol seja uma diversidade, não só para o homem, mas também para a mulher. Eu hoje estava assistindo alguns comentários falando que o futebol feminino ele está crescendo a cada dia mais, mostrando a força feminina e mostrando que a mulher ela tem um lugar em qualquer profissão. É isso que eu acho que o futebol hoje está representando. Doutora Freitas. O futebol feminino, a meu ver, é o ícone do empoderamento feminino. É a gente botar o pé num local que é extremamente machista, tão machista que, mesmo as mulheres estando lá, é difícil. Patrocínio futebol feminino é um ambiente em que as mulheres ainda são rechaçadas de toda sorte. Voltando aqui à pergunta da Amanda, né? Qual a importância hoje de ser televisionado o jogo de futebol feminino? A gente nem era para estar discutindo isso, porque era para ser uma coisa natural, porque os homens já estão aí há muitos anos, né, super disputados com patrocinadores, e as mulheres não. Justamente não há essa... os jogos não são televisionados justamente pela falta de patrocínio, pelo não apelo junto à sociedade de determinadas marcas. E se a gente pensar numa sociedade que não tem referência, um grupo de meninas que de repente gostam de futebol, mas não tem referência, elas não têm acesso a essa referência de ver aquelas suas... aquelas jogadoras preferidas dela na televisão, né? E ali disputando o campeonato e ganhando e vencendo e sendo elogiada e levantando troféus e medalhas. Mas né? eu acho que o mais legal disso é que não fica só a Marta, né, a grande estrela, mas é que a gente passa a ter a possibilidade de conhecer as outras e do mundo inteiro também, as histórias de como elas chegaram até ali, né? Eu estava lendo sobre a história de futebol em si, lógico, começou na Inglaterra junto com o futebol masculino, mas um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, que começou como assim um jogo de madames. Olha só, a gente não tem muito meio o que fazer, vamos jogar aqui um pouquinho de futebol. E aí do jogo de madame, com a Primeira Guerra Mundial, que as mulheres foram para o mercado de trabalho na Revolução Industrial, é que as fábricas começaram a dar oportunidade, as fábricas e as indústrias começaram a dar oportunidade das mulheres participarem do futebol, e aí se estendeu para o mundo inteiro. Então começou ali naquelas fábricas da Inglaterra, aquele jogo de passatempo, que se estendeu para o mundo inteiro. E aí o que a gente observa, como tudo referente à mulher é moroso. No Brasil, inclusive, foi proibido nos anos 40 com Getúlio Vargas, foi proibido a mulher de praticar determinados esportes, inclusive o futebol. Né? Só nos anos 70, depois com a abertura política do Brasil, é que as mulheres tiveram mais acesso. E somente agora, você vê, em 2019, o primeiro jogo televisionado, campeonato televisionado. O problema é que a mulher é apresentada no futebol muito tardiamente, né? A gente ganha uma boneca de presente e não, é porque bola. Historicamente é porque o histórico é um esporte bruto, não, porque pode levar cotovelada no útero e danificar o útero, uma cotovelada no seio, aí dá problema para a amamentação. Porque a mulher ela é educada, ela é criada para gerar. Para procriar. Exatamente, para ter filhos. A lei, na verdade, quando foi criada na era de Getúlio, era exatamente para proteger a mulher desse tipo de esporte
que é bruto, que ele é violento. De impacto, enfim, né? Que é um isso esporte aí, de é impacto. isso aí. Então, assim como que não a é pra gente... mulher, né? Coisa só pra homem. Futebol é só pra homem, não pra mulher. Mas a gente também tem que levar em conta que determinados esportes, sim, que são brutais, que são violentos, que a gente não tem uma constituição física para isso. Isso aí não é questão de ser feminista ou machista ou mulher ou Totalmente. homem. Eu não entendo porque Temos tem hoje aí mulheres campeãs de assim, MMA e por aí vai, não. Que Isso é lutam esporte. super Nós somos bem. capazes de A Amanda, de né, praticar que tudo. acabou de trazer o título, tá Não com foi a mãe, dois é, títulos, Amanda, eu não lembro sobre o nome dela. E eu pratiquei São exceções. Muay Thai, foi maravilhoso. Não, mas é aí muito são bom. exceções. A Você gente pega sabe que não é uma agilidade. regra. A gente sabe que não é uma regra. São Não, mas já tem exceções. bastante. São exceções exatamente São- por isso. Porque Né? ninguém Porque, faz. na verdade, mas- não é dada a oportunidade da mulher dela se descobrir, dela se desenvolver. É cultura de estupro, né? Sexo frágil. Exatamente pela fragilidade É justamente que isso se que eles tem, incutiram. né, em relação à mulher. Mas, meninas, eu acho que é isso. E nós ficamos por aqui, né? Mais um salto agulha. E eu vou finalizando com a frase que eu sempre gosto de falar, da Lori Lutz. Somos mulheres, somos meninas, fortes como aço e delicadas como o mais fino cristal. E eu peço a todas e todos para se inscrever no nosso canal, é importantíssima a participação de vocês. E peço também para nos seguir lá nas redes sociais, estamos lá no Instagram, no Twitter e no Facebook. Nos sigam lá, tá bom? Obrigada e uma boa tarde. Até a próxima.